Olá, povo de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Deus abençoe esse momento em que você parou aqui para desfrutar juntamente comigo da palavra de Deus, né? Ela é a razão máxima de toda a nossa fé, toda a nossa alegria, toda a nossa devoção a Deus, né? Porque é por meio da Bíblia que conhecemos quem Ele é. Se fôssemos, se não a possuíssemos, nós sentiríamos falta de uma divindade, olharíamos para as coisas que foram criadas e iríamos presumir que por trás disso havia uma força maior, uma divindade. Porém, nós não saberíamos quem Ele e o que Ele deseja de nós. Graças a Ele mesmo, a Deus Todo-Poderoso, nos deixou a palavra, que por meio dela sabemos quem Deus é e o que Ele espera de nós. Dessa feita eu gostaria de externar aqui nesse vídeo, né, para o elevo espiritual dos meus irmãos, para o crescimento na fé, eu gostaria de externar um versículo aqui e, com a ajuda de Deus, expressar aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Eu gostaria de ler Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Olha que coisa bastante interessante. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão ou da escravidão. Paulo está aqui alertando os irmãos da Galácia que eles não deveriam voltar ao judaísmo e à sua prática judaizante, que são baseadas na lei de Moisés, que havia um certo rigor e um rigor até de morte, né? Um rigor que levava a julgamento e a julgamento de morte. Isso em razão da maldade e da dureza do coração do ser humano, foi estipulada a lei em Moisés para que os homens tivessem um norte e um padrão, um perfil de santidade segundo o caráter de Deus. Porém, Deus previu que a lei não seria suficiente para remover o pecado do ser humano. Portanto, ele enviou seu Filho Jesus para que, por meio dele, as pessoas fossem libertas do jugo da lei e vivessem conforme o Espírito, né? Guiadas pelo Espírito Santo do Senhor, guiadas, né, pelo Santo Espírito por meio da fé naquilo que o Senhor é e faz e fala por meio da sua palavra. Portanto, os irmãos daquela região voltaram à prática judaizante. Então, eles tinham Cristo, mas eles seguiam Cristo na perspectiva de Moisés. E contextualizando, hoje há muitas pessoas que querem servir a Cristo usando os meios mundanos, né, o mecanismo mundano, e trazendo isso para dentro do Evangelho, né? Eles fazem aquilo que eles servem a Cristo, aspas, né, com o aparato mundano, com aquilo que é secular, com aquilo que é diabólico, com aquilo que não condiz com as sagradas escrituras, com aquilo que não condiz com o caráter de Deus. Ser livre da forma em que o mundo propõe, na verdade, é ser escravo, né? Porque pessoas amantes de todas as práticas carnais, né? Bebedices, porfias, prostituição, e dentre outras questões que estão vinculadas a esse mundo mau e pecaminoso, decaído, né? São verdadeiros escravos dessas coisas.
A própria Bíblia diz em Romanos que aquele que faz toda a vontade da carne, ele é um escravo, né? Ele é um escravo. E se você parar um pouco, você vai perceber que você pode estar se tornando um escravo dos seus próprios desejos, um escravo da sua própria natureza. O que muitas vezes traz essa conotação de escravidão de si mesmo é que muitas vezes você faz aquilo que você acha que tem que se fazer. Por mais que você saiba da verdade, por mais que você conheça, né, o caráter de Deus, você insiste em seguir aquilo que você deseja, aquilo que você pensa. Tem que ser da sua forma, tem que ser da sua maneira. A recomendação bíblica é que você dependa do Espírito Santo para fazer as coisas. É que você consulte a Deus e a sua palavra, né? E eu quero colocar aqui numa escala de prioridade para não ficar uma bagunça na sua cabeça. Então vamos lá. Eu quero tomar uma decisão na minha vida. Eu quero e eu preciso agir em algo muito delicado. Primeira coisa, eu oro. Eu oro a Deus, tá certo? Porque a oração, ela vai descortinar aquilo que está implícito, né? Aquilo que está encoberto aos nossos olhos carnais na palavra de Deus. Vai nos tornar mais sensíveis e suscetíveis para entender aquilo que o Espírito está falando no nosso espírito, no nosso coração. Em segundo lugar, né, em pé de igualdade com a oração, a leitura da palavra. Senhor, me dá uma direção na palavra. Você não vai fazer como muitos irmãos inocentes fazem. Senhor, fale comigo e abre a Bíblia. Não, porque isso é jogar sorte. Hoje nós temos o Espírito. Certamente o Espírito Santo vai lembrar você de algum texto, de alguma palavra que vai lhe dar uma orientação. É a chamada palavra rema. Isso é importante. Palavra revelada. O Espírito Santo vai dizer para você, leia tal coisa. E quando você lê aquele texto, logo você vai ter a compreensão do mesmo. E aí, com certeza, você vai ter a resposta que você tanto necessita para qualquer área da sua vida. Terceiro, você orou, você leu a Bíblia, o Espírito Santo falou ao seu coração, contudo você ainda sente uma certa dificuldade, né? Diga-se de passagem. Terceira coisa que você deve fazer é consultar um homem ou uma mulher de Deus. Pessoa que tem relacionamento com Deus. E isso é caracterizado pela conduta dessa pessoa, né? Com o tratar dele com a família, né? A vida de oração, o fruto que ele produz no dia a dia, certo? Então você vai buscar orientação espiritual nesta pessoa. Essas três formas aí, básicas, basilares, já é um bom começo para você ter respostas da parte de Deus e não fazer mais aquilo que você quer. Caso você seja preso por alguma questão bem íntima, que eu não posso aqui detalhar, porque são N coisas que a nossa carne deseja e pratica, muitas vezes, a Bíblia recomenda: confessai vossos pecados uns para com os outros, para que sejais sarados. Tem que ter alguém para você conversar. Meu irmão, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de oração por isso. Eu preciso de um refúgio nisso aqui. Eu preciso me desvincular, quebrar os laços, cortar os vínculos, né? Mas eu não tenho como. Então é bom desabafar, é bom contar, claro que cuidadosamente, né? Você vai procurar essa pessoa, porque tem que ser de fato uma pessoa preparada para isso, né? Então, orar junto com essa pessoa vai lhe ajudar a desvincular desses males que oprimem a sua vida. Uma outra coisa que é importante para você deixar de ser um escravo é a renúncia, né? A renúncia, tem que renunciar.
tem que abrir mão. Não é fácil. Tem um hino, um louvor, né? Um louvor do grupo Zoe. Minha esposa sempre canta, né? E eu gosto muito, porque tem uma parte que fala assim: vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. É uma referência a Cristo Jesus, né? Como é difícil abrir mão de certas coisas por Jesus Cristo. Não que Jesus não seja melhor, mas em razão da fraqueza da nossa alma, da fraqueza do nosso ser. É difícil, mas não é impossível, porque o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 8 diz que ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como se convém orar. E o mesmo Espírito que ajuda na oração, ele nos ajuda em nossas atividades, né? A ele a honra, a glória e o louvor. Então, portanto, queridos irmãos, não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Não dependa de si mesmo para tomar decisões. E não permita que nenhum vício, que nem nada e nem ninguém venha subjugar a sua vida. Olha o que diz o texto: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, permaneça firme na liberdade. E poderíamos falar sobre essa libertação também no aspecto ideológico, intelectual, né? Não apenas no que tange ao emocional, não apenas no que tange aquilo que é prazer, né? Carnais, ou prazeres carnais, mas, sobretudo, uma libertação intelectual. Jesus, em João, capítulo de número 8, versículo 32, ele diz assim: conhecereis a verdade, que dá a ideia de continuidade ali o verbo, né? O verbo no gerúndio. E conhecereis, algo que você vai dia após dia aprendendo, renovando, buscando, se alimentando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando ali de uma libertação intelectual, uma libertação na mente, né? Desprender daquilo que era a lei dos homens, a lei de Moisés, e absorver agora a verdade que é Cristo Jesus, né? Ou a verdade também em Cristo Jesus, que traria uma nova perspectiva de vida, uma nova forma de pensar segundo Deus, etc, etc. Porque para mim, eu entendo que nós nascemos programados, segundo as ciências do comportamento, dizem que o ser humano é um produto do meio, e eu creio. Porque muita coisa que eu faço hoje, né, na minha fase adulta, me lembra o meu pai, outras me lembram a minha mãe, e vez ou outra um tio meu. Nós somos produto do meio, aquilo que a gente ouve desde a infância, aquilo que a gente vê, a gente vai absorvendo, né, e entendendo como verdade, e às vezes praticamos de maneira tão inocente, né, inconsciente, que aquilo vai se tornando parte do nosso ser, parte da nossa vida, e vai nos causando mal e causando mal a outrem, por falta de conhecimento. Ontem preguei aqui na nossa igreja e falei aquilo que a Bíblia diz lá em Oséias 4, versículo 6. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E esse conhecimento de Deus é revelado pelo conhecimento da sua palavra. Quando nós absorvemos a Bíblia, o entendimento bíblico, cadeias vão sendo quebradas. E aí, irmão, a vida se torna tão gostosa. E eu quero aqui sintetizar, claro que essa síntese aqui vai ser uma experiência minha. Vamos lá. Eu nasci e me criei praticamente no Evangelho, e tudo de ruim que um ser humano possa ver, eu vi, não no Evangelho de Jesus, não na Igreja de Jesus, mas no que tange o meio religioso. Tudo de ruim eu vi, e aconteceram comigo. E nada disso abalou minha fé. E nada disso me fez deixar de devolver dízimo,
evangelizar, de ofertar, de amar, de perdoar, de congregar, de ter um pastor na minha vida me orientando, sendo o meu pastor, né, o pastor Gerson Vilas Boas, e nada vai me tirar deste foco. Não quero abrir igrejas, né, por conta própria, ter uma igreja minha, não. As frustrações que tive e tenho não conseguem remover essas questões basilares que eu considero questões bíblicas, questões que estão relacionadas ao caráter de Deus, congregar, amar, perdoar, devolver o dízimo, ajudar, construir, estender a mão, ser uma pessoa boa, pura. Nada disso me influencia. Por quê? Porque é isso que o Senhor faz conosco, né? Nos tornar libertos, mesmo no meio de um cativeiro. Então, não existe nada tão mais belo do que isso. Eu consigo ser feliz, né, numa igreja tradicional. Não quero dizer que a igreja me faz triste, mas muita gente acha que tem que estar numa igreja hoje armeniana, ou calvinista, ou pentecostal, ou tradicional. Não, eu quero dizer que na minha igreja, a igreja em que eu congrego, simples, tradicional, um culto tradicional, eu consigo ser crente. Porque se de repente eu sinto a glória de Deus, eu falo em línguas. E não me importa se vem críticas ou não. Também não faço para afrontar ninguém. Se eu tenho vontade de ir ao futebol, eu vou. Enfim, eu sou um ser humano normal, com uma exceção. Não mais vivo eu. Cristo agora vive em mim. E a vida que eu tenho na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então é muito bom ser livre. É muito bom viver essa liberdade em Cristo Jesus. Deus abençoe. Espero que esse vídeo lhe ajude em alguma coisa. E que, se você gostou, compartilhe com alguém para que ela seja também feliz e liberta.